Olá, companheiros, companheiras de luta, estamos aqui numa reunião importante, né, com todos os camaradas do campo da oposição, né, professor Ivan, professor Jeremias, militantes do PSTU, professor Luiz Cipriano, da oposição em Piraquara, militante do PSOL, professor Marcelo, da Auditoria Cidadã da Dívida, do campo de oposição, educadores em luta, e eu, né, que faço parte do GFURI Frente de Luta. Nós estamos aqui, né, numa discussão importante, que é a questão da Assembleia amanhã, sábado, pela manhã. Né, já vou aproveitar meu tempo, né, a gente vai fazer uma rápida rodada. Uma Assembleia convocada no momento que a gente tem um dia letivo no calendário. A direção estadual da PP e a maioria das direções sindicais sabiam que no sábado teria o dia letivo em boa parte das escolas no estado do Paraná. Isso não ajuda na nossa organização. Como que nós vamos reunir, né, toda a nossa categoria numa época de pandemia, que requer distanciamento, né, e cuidados, uma dificuldade de mobilização, e na hora que vai fazer uma assembleia virtual, né, para reunir a nossa classe na educação, ainda bate com o dia letivo. Isso é uma preocupação muito grande, porque a dificuldade de mobilização nas assembleias já é evidente, né, por conta de ser um modelo, né, não presencial. Isso quer dizer, né, com uma série de dificuldades. O ano passado, quando teve a Assembleia Estadual, né, centenas de PSS, na luta PSS o ano passado, ficaram fora da Assembleia, sequer receberam o link, né, por e-mail, uma situação difícil. E na última Assembleia que teve, uma participação muito pequena, porque também coincidia com a atividade escolar remota. Né? Nós tivemos um pouquinho mais de 200 pessoas. Então, uma situação muito complicada. Como que a nossa classe vai lutar numa situação, né, desse tipo? Nós queremos fazer também um balanço sobre a aprovação da política da greve pinga-pinga, a greve em defesa da vida, que espera o governo abrir as escolas paulatinamente. Então, ficou esperando 10 de maio, abriu 200, passou 2 semanas, abriu 600, nós estamos com quase 900 escolas abertas, de 2.117 escolas, né? E um setor, né, ao não ter uma organização efetiva numa greve geral da educação, né, e uma efetiva luta para parar essas escolas, porque ela ficou dispersa entre escola que abre e não abre, né, sem a participação efetiva do sindicato e toda a sua estrutura material e financeira voltada para a construção dessa greve. Nós temos casos de centenas de trabalhadores da educação que estão fazendo greve sozinho, ou estão com 1 e 2 numa escola, né, sofrendo perseguição, sofrendo ameaça de descontos. Esses descontos, né, afetam a vida desses trabalhadores da educação. Então, por isso, se nós estamos querendo construir efetivamente uma greve, nós temos que exigir imediatamente da direção estadual da PP e dos núcleos sindicais um fundo de greve estadual, onde o trabalhador mostra o olirite, o contra-cheque do desconto, e recebe em dinheiro. A última assembleia que definiu que não podemos ajudar a nossa classe e vamos entregar a cesta básica. Né? A gente já fez essa crítica, não tem como pagar aluguel, água, luz, telefone, internet com cesta básica. Em São Paulo, na greve da cidade de São Paulo, né, da educação municipal, os sindicatos organizaram fundo de greve e retornar os salários descontados daqueles que tiveram desconto em dinheiro. Né? Então, nós estamos numa situação complicada. A direção estadual não aprovou a greve geral da educação, atrasou a luta pela pauta toda. Agora nós estamos numa situação defensiva, que a gente tem que defender a nossa vida e arrumar um jeito de defender os salários daqueles que estão dispersos, fazendo greve isoladamente, porque a direção estadual da PP Sindicato não organiza uma greve para valer. E nessa Assembleia amanhã, nós vamos ter que entrar com tudo, né, para exigir realmente uma greve em todas as escolas que estão retornando às aulas, a suspensão de qualquer tipo de atividade na escola, seja material impresso, seja se liga, recuperação. Nenhuma diretora, funcionário e professor deve estar na escola,
e transformar todo o ensino remoto e acompanhamento estudantil remoto, MIT, somente em atividade de preparação e defesa da comunidade escolar contra o retorno às aulas. Essa é a greve geral em defesa da vida de verdade, né? Quero convidar o professor Ivan agora para fazer essa avaliação, outras avaliações, e também, né, dar o seu recado de como que está a luta aí em Paranavaí e toda a mobilização e a situação que a gente está enfrentando. Professor Ivan. Boa tarde, camarada Chan, camarada Luiz Cipriano, camarada Marcelo, camarada Jeremias e todos os ouvintes dessa importante live de luta. E reafirmando aí o que o camarada Chan disse, amanhã, muito importante, todos na Assembleia, para organizarmos a nossa luta aí e impedir esse ataque genocida, né, do Rato Feder e Beto Preto aí, que estão obedecendo o patrão deles, do Bolsonaro genocida, que quer levar toda a classe trabalhadora aí para o abate, para favorecer, aumentar o lucro dos capitalistas. Então, aqui em Paranavaí, infelizmente, já mais de 200 mortes aqui em Paranavaí, uma cidade considerada pequena, 90 mil habitantes. No Paraná, mais de 30 mil mortes, e no Brasil, infelizmente, 509 mil mortes. Então, nós entendemos que só a luta, a organização da classe, né, como disse o camarada, é uma greve de verdade, uma construção de greve nacional sanitária, junto com outros trabalhadores, é que nós vamos impedir esse aumento do genocídio. Ficar esperando, mirando aí, no caso aí, estão mirando para 2022, uma operação abafa para 2022, vai morrer 1.500.000 trabalhadores, né, e vai aumentar a barbárie capitalista. Então, temos que colocar na pauta lá, na nossa opinião, que temos que ter toda a solidariedade e fraternidade que esses companheiros estão sendo perseguidos, que estão sendo descontados seus salários. Como o camarada Chan disse, cesta básica não resolve, a direção da PP Sindicato tem que abrir o cofre, temos que fazer um fundo de greve e apoiar todos esses companheiros que estão sendo perseguidos e estão sofrendo assédio moral. Só dessa forma nós vamos ter a nossa vitória aí, da nossa greve aí, para melhorar a qualidade da educação, em defesa da vida, pela quebra das patentes, para vacinação para todos, como disse o camarada aí. Nós queremos todos os trabalhadores da educação vacinados com a segunda dose, né, e voltar só depois de 30 dias. E também temos que colocar aí na pauta também os alunos, os pais de alunos, toda a comunidade escolar. Essa é a única saída. E chega de pinga-pinga. Eu vou fazer uma greve de verdade e mostrar que a nossa classe, historicamente, ela sempre reagiu e confiar somente na nossa classe, certo? Agradeço o espaço aí e todos até amanhã nessa importantíssima assembleia da PP Sindicato. Abraços a todos, muita saúde e muita luta. Obrigado, professor Ivan. Eu quero passar agora para o professor Jeremias, do PSTU, oposição, em Cascavel. Como que está a situação e como que você está vendo, professor Jeremias, a situação que nós estamos enfrentando? Então, boa tarde a todos. Amanhã tem a assembleia da PP Sindicato, né? Importante que todos participem, né? E o problema, assim, que eu considero relevante nesse momento é por que os professores, mesmo correndo o risco de vida, estão voltando para a sala de aula, né? Esse é um problema, assim, que nos preocupa, né? Como explicar que os professores, a gente tem dados aí, né, pelo WhatsApp aí de uma quantidade enorme de professores que estão morrendo de Covid, e mesmo assim a parte dos professores estão voltando no presencial, né? Por que isso acontece, né? Do meu ponto de vista, eu acho que tem dois pontos aí para explicar isso aí. Uma é a questão ideológica e outra é a questão da força bruta mesmo, né?
Acho que a questão ideológica tem a ver com a forma de pensar da classe dominante. A classe dominante não está preocupada com os trabalhadores, ela quer que todos... não pode parar a produção. Né? Essa é a ideia do pensamento liberal e do pensamento da classe dominante, e grande parte da classe trabalhadora absorveu essa ideia e acha que não pode parar a produção, que tem que voltar, e acaba morrendo. Né? E uma outra coisa que justifica é a força, a pressão, né, que o Estado, representante dessa classe dominante, cobra dos professores, né, coloca toda a estrutura do Estado para pressionar para a compra. Né? Ameaça de cortar o ponto, o pagamento, essas coisas, né, isso tudo força a voltar. Agora, como lutar contra isso daí? Né? Qual o tipo de organização que os trabalhadores têm para lutar contra esse tipo de coisa aí? Né? São os sindicatos. Né? Então, o sindicato aprovou a greve presencial. Eu imagino que amanhã vão voltar a aprovar isso daí. Né? Espero que a direção encaminhe dessa maneira. Mas, assim, deixou solto, né? Não está orientando corretamente os professores, então eles cedem, né? Os professores acabam cedendo mais à pressão do Estado, né? Quer dizer, é uma direção complicada, é uma direção que tem uma forma de fazer política que são 6 anos de derrota, né? São 6 anos que a gente não consegue nenhuma vitória. E para complicar mais a situação, tem uma parte da oposição que a gente tinha uma expectativa de que ia se organizar uma chapa de oposição, mas, assim, parte dessa oposição aderiu, né, à direção atual, fizeram ali um aconchavo, então ficou difícil agora de organizar uma chapa de oposição, então tem uma possibilidade aí de mais 4 anos, né, de derrotas, que a forma de fazer política, de bloquear o movimento dos trabalhadores, se isso acontecer, vai continuar por mais 4 anos. Né? Então, diante disso daí, o que nós podemos fazer nesse momento? Né? É dar a nossa sugestão, né, para que os trabalhadores da educação possam ir para a Assembleia e votar. Né? Qual que é a nossa sugestão? Né? Eu diria que são 4 pontos principais aqui. Né? Primeiro, continuar a greve presencial. Né? E voltar à aula presencial somente após 30 dias depois da segunda vacina. Antes disso aí, nem pensar a volta das aulas. Né? 4 minutos. Tá. E fazer os piquetes de convencimento, né? Uma organização na frente das escolas para convencer os professores no sentido de que eles estão indo para a morte e que não devem voltar para a aula. Né? E se o Estado insistir em pressionar os professores, nós vamos acirrar a luta. Além de não voltar para a aula, aí nós vamos colocar as pautas que de fato precisam ser colocadas. Reposição salarial, redução de número de alunos por turno, hora atividade, efetivação dos PSS que passaram na prova, e outras pautas que estão pendentes aí, e aí nós vamos engrossar o caldo. Eu acho que essa é a ideia que tem que ser levada para a Assembleia e que os professores devem estar atentos para essa forma de luta, para a gente não ser derrotado mais uma vez. É isso aí. Obrigado pelo espaço. Professor Jeremias, PSTU, Cascavel. Agora eu vou passar para o professor Luiz Cipriano, de Piraquara, né, também do campo de oposição, né, e do PSOL. Professor Cipriano, qual que é a sua avaliação sobre a situação que a gente está enfrentando? Boa tarde a todos e a todas, né, os camaradas presentes e aqueles que estão, né, nos assistindo. Apontar primeiramente o contexto, né, em que a gente vive, né? É um contexto de extrema exploração da classe trabalhadora, quando há um número enorme de desempregados e de
pessoas, né, vivendo na miséria. E, por outro lado, nós estamos acompanhando uma acumulação de riqueza na mão de poucos. Essa é a realidade do mundo capitalista em que a gente vive. E, ao mesmo tempo, para reforçar essa ordem de exploração da classe trabalhadora, nós temos um Estado liberal, que tem, né, na sua estrutura jurídico-política, o status da violência, né? Essa violência contra a classe trabalhadora para manter essa ordem de exploração. Infelizmente, nós temos uma direção sindical, nós, trabalhadores da educação do Paraná, infelizmente nós temos uma direção sindical que não dialoga com os trabalhadores de base e cometem equívocos com a sua direção política. Não é à toa que a gente já vem, historicamente, perdendo, né, direitos conquistados e, ao mesmo tempo, né, sendo prejudicados em todos os sentidos. Nós vimos, por exemplo, a precarização que encontram a escola pública, né, precarizada ao longo do tempo, com essas políticas liberais desses governos, sejam eles o Richa e agora, atualmente, o Ratinho Júnior. A educação pública cada vez mais precarizada, cada vez diminuída na sua estrutura, porque nós temos um Estado liberal a serviço do capital, né? E, por outro lado, mínimo para a população em geral e a classe trabalhadora. Como foi falado pelos colegas que me antecederam, essas pautas, né, que acumularam dos prejuízos contra a classe trabalhadora, nos têm prejudicado ainda mais. Uma vez que vivemos num contexto de enorme inflação, né? Enquanto a direção sindical fica a reboque de uma possível negociação com esse governo. Amanhã, na Assembleia Geral, é preciso defender a greve geral, é preciso defender uma mobilização da massa dos trabalhadores nacional, né, contra esses governos genocidas, seja o governo federal, seja o governo estadual. Porque os trabalhadores não suportam mais viver nessa miséria em que se encontram. E a nossa luta é para recompor, né, uma qualidade de vida, um bem-estar para todos e todas. A nossa educação pública do Paraná não pode mais ficar nesse estado de inércia. É preciso que o sindicato se fortaleça, né, organize a classe, organiza o seu sindicato para que possa enfrentar o desmando desse governo, que possa enfrentar a situação de políticas de empobrecimento que esse governo vem construindo, desfavorável à classe trabalhadora. E vamos à luta, camarada. Vamos enfrentar isso, porque os trabalhadores podem destruir tudo, porque só eles podem construir tudo novamente. Um abraço a todos e a todas. Obrigado, professor Cipriano. Agora eu vou chamar o nosso camarada, o professor Marcelo Gonçalves, da Auditoria Cidadã da Dívida, do Coletivo Educadores em Luta, e também filiado e simpatizante do PCO. Marcelo, a gente está numa situação delicada, uma situação difícil, né, e é preciso, como os camaradas falaram, a necessidade de a gente, né, enfrentar um inimigo e um adversário, né? É o governo inimigo e um adversário que é a direção sindical, que é um obstáculo às lutas, né? Como todos os camaradas levantaram, né?
Saudações, bravos combatentes. Satisfação mais uma vez estar com vocês. Bem, eu quero pegar o gancho do Chan e dos demais companheiros e fazer algumas considerações que eu considero fundamentais. A primeira, como o Chan comentou, o inimigo de classe que nós combatemos há muito tempo, a burguesia, a classe dominante, seja na forma do empresariado tradicional, do mercado financeiro, dos latifundiários e de todos os grupos e conglomerados que reúnem todas as suas forças para explorar o trabalhador. E temos governos que estão no Estado capitalista servindo aos interesses dessa classe dominante espúria que se encontra no ultraliberalismo que vivemos, que experimentamos a miséria, a pobreza e a morte agora na pandemia de 2020 e 2021. E temos mais um agravante, que são as direções sindicais habituais, as últimas, que tomam posições conciliatórias, que não favorecem nada, pelo contrário, a organização e mobilização dos trabalhadores pela conquista dos seus espaços de direito, que é a sobrevivência em primeiro lugar, que nesse caso que estamos experimentando agora, estamos numa situação totalmente absurda, de morticínio, de adoecimento, não apenas físico, como mental, dentro do trabalho, fora do trabalho, dentro da escola, fora da escola, e não há mais possibilidade alguma de continuarmos desse jeito. E os sindicalistas de pijama, com sindicatos fechados, numa situação pandêmica como essa, não fazem absolutamente nada para barrar o genocídio comandado pelo Jair Bolsonaro no governo federal, pelo Rafael Greca de Macedo em Curitiba, que nem sequer estava admitindo a distribuição de comida para o povo nas ruas, com um projeto de lei absurdo na Câmara dos Vereadores, que depois foi retirado, para controlar a distribuição e não permitir que essa distribuição de alimentos chegasse à pobreza e às pessoas que mais necessitam. E aí nós temos o governo Ratinho Júnior, que ao mesmo tempo que todos esses governantes, federal, municipal e estadual, continua essa política espúria da classe dominante, expropriando, explorando o povo e deixando o povo na miséria. Eu considero importante ainda ressaltar o seguinte: a merenda escolar, que deveria estar sendo distribuída aos estudantes e suas famílias, cadê? Essa era uma política emergencial. O governo deveria fazer essa distribuição se tivesse interesse na sociedade mais pobre. Na carência, em tempos de pandemia, desemprego, ausência de renda, pobreza absoluta e miséria. Miséria não apenas econômica, mas miséria sanitária, social, cultural e todas as demais mazelas possíveis. O que faz uma sindicância nesse caso? Eu falo sindicância porque é uma palavra que poderia ser colocada na mesa para essa atual direção estadual. O que está acontecendo internamente aos interesses desses grupos que estão empurrando com a barriga uma reeleição? Uma reeleição agora no final do ano, que foi proposta. E também as eleições dos seus aparelhados vereadores, deputados e demais subordinados a essa ordem institucional vigente, eleitoreira, que não presta serviços decentes, não só à esquerda brasileira, mas principalmente ao povo brasileiro, que está refém de políticas conciliatórias, reformistas, e que vão levar a esquerda e o povo ao fracasso total. Não temos como esperar 2022, e não temos como esperar uma nova eleição sindical. Nós temos que agir imediatamente.
barrando o retorno às aulas por uma greve geral, irrestrita e com todas as pautas que temos direito. O auxílio emergencial expandido, a merenda escolar às famílias que estão na pobreza e na miséria absoluta, a questão das escolas militares que estão matando profissionais da educação no colégio e também adoecendo estudantes e comunidades escolares, e todas aquelas represadas daquelas pessoas que foram demitidas no PSS, subcontratadas, terceirizadas e esmagadas por políticas ultraliberais que estão colocando o povo numa condição de total absurdo e exploração. Então, nós da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, como coordenador aqui em Curitiba e como militante de esquerda marxista, exijo um posicionamento da APP sindical na sua direção estadual, que se coloque à disposição da luta real e efetiva contra governos ultraliberais e que massacram o povo. Chega de assembleias que empurram com a barriga posições eleitoreiras, reformistas e conciliatórias. Vamos à luta amanhã e organizar a base da verdadeira imposição dos direitos que temos por sobreviver e por viver dias melhores. Já não aguentamos mais. Saudações, companheiros, e a luta continua. Obrigado, professor Marcelo, né, fazendo uma nota importante, né, a gente esqueceu, mas em meio a esse processo de desmobilização, de greve que não é greve geral, fazendo a gente ficar numa situação defensiva difícil, né, a gente tem outros ataques, né, como é o caso, né, de professores e professoras que sofrem ataque de vereadores bolsonaristas que perseguem, né, as professoras e professores em colégio estadual, como no Colégio Estadual Dona Branca, em Curitiba, que nós prestamos imensa solidariedade e apoio, porque essa luta contra a extrema-direita, que luta contra, que ataca a escola pública, é a nossa luta também, né? Também o próprio professor Ivan também tem uma nota, que é a questão da perseguição, né, na escola da professora em Pinhais, né? É isso, né, Ivan? E também acontecendo em São Paulo, a professora Gisele está sendo perseguida pelo governo Dória. Em todo o país, né, nós temos que fortalecer essa solidariedade para impedir esses ataques aí, defender esses camaradas valorosos aí de luta. E isso tem a ver com a necessária greve geral sanitária. Nós precisamos de uma greve nacional e uma greve geral sanitária para derrotar o governo Bolsonaro, o Rato Júnior, Feder e todo Dória e todos os seus aliados, né, que querem atacar que querem ameaçar a vida da classe trabalhadora em geral e a classe trabalhadora em educação e da juventude. Então ficamos aqui, essa rápida passagem, mas importante, convocatória de todas, para a Assembleia Estadual da APP amanhã, mesmo com todas as dificuldades, né, ligue o seu Meet online na escola, mas também entre na Assembleia, vamos construir a nossa luta, a nossa pauta, a defesa da vida, uma greve geral de defesa da vida, de verdade, e um fundo de greve para defender todos aqueles que estão sofrendo o ataque e os descontos do governo, né, para que possam, né, se manter mobilizados e mobilizar mais trabalhadores e trabalhadoras de educação para derrotar esse governo. Muito obrigado a todos, todas que estão nos assistindo e também aos camaradas que participaram da live. Até mais. Um abraço.